Oi, gente. Para começar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é que você faz hoje que você gostaria de não ter que fazer mais? Eu pensei nessa pergunta depois daquela reflexão do último vídeo que a Andrea fez, né, sobre aquelas coisas que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer, que a gente precisa fazer, essas pequenas obrigações e pequenas prisões do dia a dia que a gente acaba se submetendo. E eu me lembrei de uma história minha que tem muito a ver com isso, que é a questão de fazer as unhas. Fazer, né? Porque como se as unhas não estivessem prontas ainda. Para mim, fazer as unhas sempre foi um processo um pouco doloroso, no sentido assim de... Eu nunca gostei de ficar frequentando salão de beleza, ficar esperando ser atendido no salão, aí chegar naquele salão, tem uns papos que às vezes fica aquela coisa meio forçada, você não tem intimidade com a pessoa fica puxando um papo, você fica escutando, às vezes dependendo do lugar, aquele papo meio de revista de fofoca, de, né, quem, sei lá, caras, que não é muito a minha onda. E ao mesmo tempo também tem aquela questão de você estar gastando ali com aquele negócio de fazer unha, que pra mim era assim, muitas vezes eu pensava, nossa, podia estar fazendo uma coisa tão melhor com esse dinheiro. E aí eu comecei, meu caminho foi, não, eu mesma vou fazer minha unha porque eu não gosto desse ambiente, eu acho que esse dinheiro pra mim não é um dinheiro bem gasto, então comecei eu mesma a fazer minha unha, mas também não era um processo muito tranquilo, porque sempre tinha aquela coisa, tá no meio do processo, estraga uma unha, tem que fazer de novo, aí você termina de fazer, não pode mexer em nada, porque senão você vai estragar a unha. E mesmo quando eu fazia no salão, eu não sei o que acontece comigo, mas eu sempre estraguei a minha unha com muita facilidade, não sei se é porque eu mexo muito com as mãos, de fazer artesanato, ou porque eu sou meio estabanada mesmo, não sei, mas eu sei que era sempre um processo meio chato, assim, né, tipo, paguei R$ 40 pra fazer minha unha, daqui a 10 minutos eu já estraguei minha unha, às vezes não durava, né, nem um dia, assim, ou durava no máximo 2 dias, já tava estragada, já tinha aquela sensação, ou eu tenho que refazer, eu tenho que tirar tudo e ficar sem esmalte. E isso sempre foi um incômodo pra mim, até que em 2009 eu fui morar fora, eu passei um ano na Malásia e eu comecei a ver uma outra realidade, porque ali aquelas mulheres, elas não tinham essa cultura brasileira de ter que fazer esmalte toda semana, né? Então era uma coisa muito tranquila para elas, assim, às vezes quando dava na telha, quem gostava muito ia num salão e fazia, mas tudo bem, não tinha aquela obrigação de toda semana ter que estar com a unha feita. Isso pra mim foi uma grande libertação, porque eu pensei, gente, por que eu tô fazendo essa coisa que eu não gosto de fazer, mas que eu me sinto na obrigação de fazer, porque senão parece que eu não tô arrumada o suficiente, que eu não tô bonita o suficiente. E fui me libertando disso, né? Eu fui colocando isso mais como uma opção. Hoje em dia não é que eu nunca faça a unha, mas eu faço quando eu tô afim de fazer e sem aquela obrigação, e não me sinto menos bonita, menos arrumada por não estar com as unhas feitas, né? E assim como esse exemplo que eu dei, que eu não tô falando pra ninguém deixar de fazer a unha, né? Tô falando assim pra você pensar o que faz sentido pra você, né? O que você tá fazendo só por obrigação ou só porque os outros, você tá preocupado com o que os outros vão pensar, sendo que na verdade pra você aquilo não faz tanto sentido, né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer pra vocês hoje, que faz parte da gente se amar, da gente respeitar o que é bom pra gente e o que não é, sem se prender tanto a essas obrigações. Deixa aqui também seu comentário de qual que é a prisão que você quer se libertar, né? Voltando àquela pergunta que eu fiz no começo, o que você ainda faz hoje que você não gostaria de ter que fazer mais?